Pessoal, e ontem que o Vasco empatou fora de casa contra o time do Coritiba, o Vasco que deixou escapar ali, mas a mídia está repercutindo demais esse empate e essa invencibilidade do time do Vasco no comando do Renato Gaúcho. Ficou interessado? Quer ver a Renata Fã esbanjando aí, né, elogios ao Renato Gaúcho, ao time do Vasco e muito mais? Então assista esse vídeo até o final, mas antes, se quer ficar por dentro de todas as informações do Vascão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. E agora tudo sobre outro empate em 1-1 da rodada, Coritiba e Vasco. Vasco vencia como o meu Inter e no finalzinho o Coxa igualou. O Vasco visitou o Coritiba e estava embalado pelas 3 vitórias nos últimos 4 jogos. E teve a primeira chance. Inestrosa carimbou a trave. Seguiu pressionando, até abrir o placar com o Tietê, após passe de Paulo Henrique. O Coxa teve chance de empatar com o Josué. Depois, Pedro Rocha desperdiçou outra oportunidade em saída de bola errada do Vasco. Na segunda etapa, Ronier fez Léo Jardim trabalhar 1 e 2 vezes. Na segunda, Keno ainda perdeu uma chance clara. Só dava a Coritiba. Até que aos 44 minutos, Josué cruzou, Felipe Jonathan escorou para o meio da área e o zagueiro Saldívia acabou mandando contra a própria meta. 1-1. Nós tivemos um aumento da nossa agressividade, tivemos ao longo do jogo uma crescente de competitividade defensiva e ofensivamente nós conseguimos coordenar e ser mais efetivos em todas as fases de construção. Sempre muito difícil jogar aqui dentro contra o Coritiba. É um time forte, tem uma torcida muito forte, mas a equipe se comportou bem. Ela se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo caímos um pouquinho porque sabíamos que o Coritiba ia vir para dentro da gente. Mas no final poderíamos sim ter sido com os 3 pontos. Infelizmente não deu, mas a gente põe mais um ponto na bagagem. Renato Gaúcho é técnico prestigiado, chegou muito bem, mudou a cara, o estilo e a maneira de jogar do Vasco da Gama. Poderia ter feito mais 3 pontos. No finalzinho, o Coxa em casa empatou. Saca o Vasco da Gama, hein, que jogou fora de casa contra o Coritiba. Também era confronto direto. O Vasco vem bem aí desde a estreia do Renato. Mas foi naquelas de ter jogado o primeiro tempo, Jailson? Foi assim ou já melhorou? Então, quando o Vasco quando o Renato, né, teve que fazer as mudanças ali, principalmente por conta de exigência física, o Vasco diminuiu um pouco a qualidade técnica, a gente pode falar dessa forma. O time que atuou muito pelo lado direito, né, o gol saiu ali pelo lado direito, jogada com o Tietê e o PH, o Marino Inestrosa pelo lado direito também foi bem, botou bola na trave, exigiu ali 2 defesas do Pedro Rangel, só que aí o Coritiba começou a entrar um pouquinho mais no jogo. Isso daí foi uma saída de bola bastante equivocada do Hugo Moura. Depois ficou ali pedindo a falta, mas não foi absolutamente nada, né? A sorte pro torcedor vascaíno ali que o Léo Jardim estava ligado, o Pedro Rocha que fez a finalização, né? Mas no segundo tempo o Lucas Ronier, de novo. O nome da partida ali pro lado do Coritiba assustou muito. O Léo Jardim teve que fazer algumas defesas, bola na trave. E ali depois o Coritiba, né, conseguiria chegar ao gol de empate com uma inversão positiva do Josué, mas uma atrapalhada ali da defesa do Vasco, né? O Saldívia acabou botando a bola para dentro do gol e ali foi marcado o gol contra. Mas pro Vasco, né, jogando fora de casa, acredito que um ponto tenha sido positivo. O Coxa vinha de derrota para o Paranaense, agora evita uma nova derrota e no próximo jogo ele recebe o Fluminense. Então é um jogo bem complicado também para o Coritiba. Sim. Na próxima rodada da competição, apesar do bom início nesse campeonato brasileiro. Olha o Vasco, segue sem perder com o Renato Gaúcho no comando. O Cruz Maltino foi ontem até o Couto Pereira enfrentar o Coritiba. Tava pensando, gente, será que a gente vai... Cadê? Tá aí o gol, 1-1, tá? O gol do Vasco foi marcado pelo meu amigo querido Tietê. O vascaíno saiu com um sabor amargo, mas pelo menos um ponto em casa. É um empate com sabor de derrota pra você, Caio? Pra quem começou o programa falando de chocolate amargo, né, Fernandinha? Que é horrível. Foi um empate Nem muito me dá. amargo. Eu tava crente que a gente ia começar o programa hoje ao som de Claudinho e Bochecha por conta da comemoração de Tietê e Paulo Henrique. Mas o Vasco deu mole mais uma vez, assim, o Renato acabou errando nas substituições, na minha opinião. Isso aqui não é uma crítica ao trabalho do Renato, tá? O Renato tem feito um trabalho bom, são 11 pontos conquistados em 15 possíveis, então, assim, nada de terra arrasada. O Vasco ontem poderia ter vencido o jogo, era para ter vencido o jogo, mas começou o jogo muito bem, o primeiro tempo, a primeira parte ali até os 25 minutos, o Vasco faz o gol aos 23, 24, e até ali o Vasco jogava muito bem, chegou a ter 8 finalizações contra uma do Coritiba. E assim,
podia ter feito mais gols antes de fazer o primeiro. Já tinha ficado mais de 1 minuto e 15 rodando a bola ali em troca de passe, sem o Curitiba conseguir tocar na bola. O Vasco coloca a bola na trave com o Marino, que na minha opinião fez a melhor partida dele pelo Vasco, ainda muito longe de ser uma ótima partida, tá? Oscilou bastante, é normal. Já falei sobre ele aqui, que tem muito potencial, mas ainda está se adaptando ao futebol brasileiro. Ontem fez sua melhor partida com a camisa do Vasco e botou essa bola na trave. Logo depois o Vasco tem mais 50 segundos de posse de bola sem que o Curitiba consiga tocar nela. O Vasco vai lá, faz o gol, abre o placar e a partir dali para de jogar. E aí o Vasco abre mão do jogo, o Curitiba vai se sentindo muito à vontade na partida. No primeiro tempo nem chega ao gol do Léo Jardim de forma mais perigosa, a não ser numa saída de bola do Hugo Moura que ele acaba perdendo ali, na minha opinião, sofreu a falta, o juiz não marcou. O Curitiba chegou ao Léo Jardim e no segundo tempo o Vasco deixa o Curitiba muito à vontade, muito também por conta de Lucas Ronier, Venê. É muito bom jogador, o menino do Curitiba, fez um salseiro do lado esquerdo da zaga do Vasco. E o Curitiba acha um empate ali merecido, porque construiu para isso no segundo tempo. Fica de lição, Fernandinha, só para fechar, o elenco do Vasco. O elenco do Vasco é muito curto. Como eu falei, o Renato até fez escolhas questionáveis. O Renato termina o jogo ontem com Rojas no banco, Adson e JP, que na minha opinião poderiam ter entrado. E ele insistiu no Matheus França, colocou o Brenner também, 2 jogadores que não têm... E aí, pessoal, rapidinho, quem vocês acham que foi o destaque dessa partida, além do Tietê, que fez o gol, quem vocês acham que foi o destaque da partida, ou os destaques, e quem foi o bola murcha dessa partida, digamos assim, né? O cara que menos foi visto aí no time do Vasco. Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Feito boas partidas com a camisa do Vasco, podia ter sido bem melhor, mas é isso. Vamos lembrar primeiro uma coisa pro torcedor vascaíno. No Campeonato Brasileiro não é a Europa não, tá? Mas aí um time que tá mais pra baixo, um time que tá mais... Todos os times são... Você vai ver o último vencendo do primeiro, o primeiro vencendo do segundo e perdendo pro último. Isso é o Brasileirão. Também não vão pirar achando que ele vai ganhar até o final. Não vai, tá? Segue invicto aí, porque empatou, mas não vai ganhar até o final. Agora vai começar a brincadeira. Essa semana já tem Sul-Americana, na outra semana já tem Copa do Brasil. Mês de abril com a agendinha tripla. Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores, para os clubes que estão, e Campeonato Brasileiro. Então, calma. Calma, que também não é terra arrasada empatar no Couto Pereira. Vamos escutar o que esse cara aqui, o Renato Gaúcho, falou sobre os desfalques e sobre o empate com o Curitiba. Rodou. Eu tenho um grupo, eu sempre falo para vocês que eu confio em todo mundo. Nem todos os jogadores vão poder jogar todos os jogos, a gente vai ter problema de lesão, de cartão. Eu acho que o mais importante de tudo é eu sempre pedir para os jogadores que eu peço para eles estarem prontos, porque as oportunidades aparecem. Então, desfalques é uma coisa normal no futebol, vai acontecer. É lógico que eu gostaria de contar com todo mundo, mas nem sempre vai ser possível. Eu acho que quem entrou hoje também deu conta do recado. Infelizmente, nós deixamos de escapar a vitória no finalzinho. É sempre muito difícil jogar aqui dentro contra o Curitiba. É um time forte, tem uma torcida muito forte, mas a equipe se comportou bem. Ela se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo caímos um pouquinho porque sabíamos que o Curitiba ia vir para dentro da gente. Mas no final, poderíamos sim ter sido com os 3 pontos. Infelizmente não deu, mas a gente põe mais um ponto na bagagem. É isso, Venê Casagrande. E muitas vezes acontece isso. Você joga mal e vence. Você joga melhor e empata ou perde. É do futebol e, sobretudo, brasileiro. Fernandinha, eu entendo o sabor amargo do empate, o sabor de derrota, pelo gol sofrido nos minutos finais. Sim. Porque se a gente olhar os 90 minutos, o resultado foi extremamente justo. Porque o Vasco não fez uma partida para vencer o Curitiba. E mesmo assim, eu acho que o torcedor vascaíno ele pode ficar tranquilo em relação a esse resultado. Primeiro, entrou em campo sem os seus 2 principais jogadores atualmente, Cuiabano e Andrés Gomes. Segundo, enfrentou um Curitiba dentro da casa do Curitiba, que é uma equipe muito boa, está fazendo um bom início de campeonato brasileiro. Então, torcedor vascaíno, tenha calma. O resultado
resultado em si fica aquele sabor amargo de derrota pelo gol sofrido nos minutos finais ali, quando o jogo estava acabando. Mas o resultado em si foi extremamente justo pelo que as duas equipes apresentaram. Sobretudo no segundo tempo. O Vasco foi muito mal no segundo tempo, por conta também das substituições do Renato. Mas também não é para crucificar o Renato agora. Pelo contrário, a gente pode ver aí na tela, na arte bonita, Renato segue invicto no Vascão. É para o torcedor olhar para o lado positivo, o copo meio cheio, a olhar para o lado negativo, o copo meio vazio. Muito bem, olha, ontem, muita gente não falou disso, mas a gente aqui vai falar. Que show a torcida do Vasco deu ontem no Couto Pereira. A gente tem mais imagens aqui que foram enviadas pela Força Jovem do Vasco e também pelo @MonegatofC. MonegatofC, é isso? Muito bem. Tá aí, o Caio, e fez até uma filona para entrar, né? A torcida do Vasco compareceu e fez show lá no Couto Pereira, né? Fernandinha? É bom que a gente mostre essas imagens aí em quadro aberto, né? 3 andares lotados da torcida do Vasco no Couto Pereira, numa quarta-feira à noite, não era feriado, era dia normal de trabalho, assim, estádio completamente lotado pela torcida do Vasco lá em Curitiba. Então, muito importante que a gente valorize aqui e aplauda a festa que a torcida do Vasco fez ontem. A torcida dos clubes cariocas, do Vasco também, é uma torcida nacional, né? Então, sim, qualquer canto do Brasil, lá no norte... Daqui a 10 dias o Vasco tá em Belém. E aí, vai parar Belém. Isso aí é uma certeza que a gente tem. Coloca na tela pra gente, melhores momentos de ontem, Curitiba 1, Vasco 1, lá no bairro do Alto da Glória, em Curitiba. Aprendi isso esse final de semana, que Alto da Glória é o bairro onde fica o estádio Couto Pereira. Tivemos um Vasco, acho que o primeiro tempo muito bom, né? Do Vasco. Muito. Segundo tempo, tudo bem, acho que tem também a questão do Curitiba estar jogando em casa, fazer uma pressão. Mais um jogo bom do Vasco e que por muito pouco o Vasco não sai de lá com os 3 pontos, né, Fernandão e Bocão? Pô, Mendoleta, gostei muito do Vasco, gostei muito da variação ofensiva do Vasco, da mobilidade ofensiva. Gostei muito. No lance do gol do Vasco, Thiago Mendes e Tietê estão dentro da área. Olha quantos jogadores tem na área, Fernandão. É uma coisa incrível. É como o Vasco conseguiu mudar muito rápido a sua ideia de jogo e a forma com que a equipe se comporta dentro do campo. É óbvio que o Renato mudou também a parte tática. Agora você com 3 homens por dentro, com o Hugo Moura sendo esse terceiro zagueiro quase que o tempo todo, dando mais liberdade para Tietê e Thiago Mendes, que conseguem fazer muito bem essa função de meio atacante. Eu só achei que o lado direito ficou faltando um pouquinho, não por causa do Marino. Achei que o Marino fez boas jogadas, achei que o Marino deu já uma prévia do que ele pode fazer, muito rápido, muito habilidoso. No lance que ele acerta a trave, a jogada é quase toda dele, ele toma uma decisão interessante de trazer a bola para a perna direita e bate. A bola acaba pegando na trave caprichosamente. Gostei da mobilidade dele. Ele parecia não ser tão veloz, ele é muito, mas muito rápido mesmo. O Nuno... Pessoal, vocês acham que dava pro Vasco ter segurado essa vitória? Vocês acham que teve vacilo individual de alguém, esse empate que o Vasco sofreu? Ou vocês acham que o ritmo de jogo, é a falta de ritmo, né? É o cansaço, foi o físico? O que foi que aconteceu que o Vasco não conseguiu segurar esse resultado? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. O Nuno Moreira, jogando pelo lado esquerdo, não consegue dar muita oportunidade para o lateral passar. Por quê, gente? Porque o Nuno Moreira, ele é meia. E aí, quando ele estava do lado direito, ele vinha para dentro, dando a oportunidade do PH passar. O PH acabou não tendo tanta eficiência ofensiva, que é o grande poder dele. Na minha opinião, o PH ele é muito mais ofensivo do que defensivo. E com o Marino lá do outro lado, deixou o PH um pouco meio pendendo para dentro. Ele até fez boas jogadas no primeiro tempo, mas não foi aquele PH que a gente está acostumado a ver jogar. E eu acho até que, quando o Puma voltar, o Puma acho que vai começar a ganhar essa posição de titular do PH, Amêndola, porque eu acho que para esse contexto do jogo do Vasco, o Puma, ele é um cara que, além de ele ter uma boa batida na bola, de ser um cara mais consistente defensivamente, ele tem gol. Ele faz gols importantes. E é um cobrador de pênalti também. Bate pênalti, é grande, tem a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. Acho que ele consegue entregar um pouco mais para o Vasco. Com relação ao resultado geral, o empate, eu acho que não foi um absurdo o empate, até porque o Vasco recuou muito no segundo tempo, deu muito campo pro Curitiba. E aí, tem aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem jeito. Do mesmo jeito que o Curitiba recuou muito e deu o campo pro Vasco jogar o que jogou no primeiro tempo, o Vasco deu esse mesmo campo pro Curitiba, mesmo conseguindo sair um pouquinho mais no contra-ataque. Resultado maravilhoso. O grande Renato Gaúcho já falou isso, nosso parceiro, que a gente vai encontrar para tomar um gelo. Vai. Ele que nos aguarde. Bom resultado, o Vasco está num caminho bem legal.
retorno dos caras importantes, que venha o Botafogo no fim de semana, e a gente já deu palpite aqui já, hein? É verdade. Você, Octávio Bocão. Essa mudança do Vasco com o Renato Gaúcho, ela é impressionante, né? Impressionante. Nós vimos aí o gol do Vasco, tem um lance ali que tem 7 jogadores dentro da área. É impressionante a capacidade que o Renato Gaúcho tem de transformar a sua equipe em ser uma equipe mais ofensiva, compactada também defensivamente. Ele falou que ia ajustar na data FIFA o problema defensivo. Chegou a melhorar sim. O gol foi meio que atípico, né? A bola alçada na área já. E você às vezes se acomoda um pouco já no final do jogo. Isso é uma coisa de mentalidade, né, de psicologia esportiva. Você tem que, não pode, você tem que estar 100% ligado o tempo inteiro. Agora o Vasco foi muito bem. Nós temos aí, ó, pode ver, ó, 1, 2, 3, 7, quase 8 jogadores dentro da área. Isso é uma característica que eu acho que ela pode ser para os grandes treinadores ou para os bons times, né? Nem só os grandes times, uma característica universal, né? Porque é uma característica de ofensividade para você criar. Jogador numeroso do Coritiba é muito bom, né? Lucas Ronier, muito bom jogador. Diferente, muito vai pra bom. cima. Sai pros dois lados. Porque não joga num time grande, com todo respeito ao Coritiba, senão ia ser enaltecido. Nossa, temos um Hendrick, temos um Estevão, temos um Alain. Tem 21 anos só e é cria da base lá em Curitiba, eles falam Piado Couto. É o Piado Couto. Piado Couto, exatamente. Mas o Vasco mostrou, eu acho que o resultado foi ruim pelo que o Vasco apresentou, em termos ofensivos, pelo que criou. Então, hoje o Botafogo vai ter um time que vai ter muita gente na área, o Tietê para variar. É um jogador que jogou em grandes times, foi campeão pelo Botafogo. O Botafogo não quis mais ele, porque talvez fosse um jogador mais caro, mas o Tietê é muito bom jogador, gente. Ele ajuda a dar dinâmica, essa intensidade a esse time do Vasco da Gama. Muito bem treinado pelo Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, sempre gostei de você, você é meu ídolo. Me chama pra esse Figueiredo também, tá? Acho que ele nem sabe que vai. Ele ainda não sabe. Só vai. Vamos lá, a gente espera ele. Se ele não for, tá tranquilo. A gente vai estar lá esperando ele chegar lá algum dia lá no nosso querido Pura Brasa do nosso Fred Mazei. Você falou do Tietê, é importante a ambidestria, né? Que ele faz gol de canhota. Canhota? E ele bate muito bem na bola, muito né? Bem. O Vasco tá crescendo muito. Assim como vocês, Renato Gaúcho também pensa que foi um bom resultado. Soma pontos é sempre importante. Vamos ouvir Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho. No momento que eu cheguei, o Vasco estava em último lugar com 1 ponto. A gente vem crescendo na tabela. Hoje, como falei, nós deixamos escapar uma vitória, mas ganhamos 1 ponto, ganhamos até então mais uma posição na tabela. Isso dá uma confiança muito grande para o grupo. O importante é você não perder. É lógico que fica aquele sabor que nós poderíamos ter aqui com mais 2 pontos, além desse que nós estamos levando. Mas também é sempre muito difícil, principalmente jogar fora de casa. Cada rodada é uma decisão para todo mundo, não tem jogo fácil para ninguém, seja em casa, seja fora. O importante é que eu estou satisfeito com o que o grupo vem desempenhando, vem acrescentando e vem mostrando dentro de campo. Tanto é que a nossa crescente no campeonato, todo mundo tá vendo. Todo mundo tá vendo, é um fato. E tá aí, ó. O dedo do técnico já deu pra sentir o dedo do Renato, acho que desde o primeiro jogo, né? Todos eles. Todos eles. Os 10 dedos da mão, talvez até o dedo do pé também. Vasco conquista 11 de 15 pontos desde a chegada de Renato Gaúcho. Bateu no Palmeiras, que linda vitória do Vascão. Empatou com o Cruzeiro, poderia ter ganhado o jogo. Ganhou o Fluminense, ganhou o Grêmio e agora empatou com o Curitiba. 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Um aproveitamento de 73%. Você falou que o Renato é o nosso o quê, Bocão? Richard Gere do nosso Brasil. É o Richard Gere? Richard Gere, não sou inglês não, tá? Americano, não fala a mesma pronúncia não. Na ordem, Renato Gaúcho, Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e Bocão. Isso, gostei. Gostei, tá? Tá certo. Gostei muito. Tem que se valorizar. Personalidade, Boca, isso Na aí. ordem é essa, não tem jeito. A ordem é essa. Ordem na de quê? pista da Night. Na ordem é essa, esquece. Renato Gaúcho, Romário, Ronaldo, Ronaldinho e Bocão. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O pessoal aí dos donos da Bola Band Rio trouxe aí, né, o aproveitamento do Renato Gaúcho, que você vê nos últimos 5 jogos, ele tá invicto aí nessa sua nova passagem pelo Vasco, né? Conseguiu 3 vitórias e 2 empates, aproveitamento de 73%. 73% aí no comando do Vasco, né? Ele já estreou com aquela virada extraordinária do time do Vasco para cima do time do Palmeiras dentro de casa.
teve também esse empate. Eu acredito que dos dois jogos, tanto do Cruzeiro quanto do Coritiba, eu acredito que o empate mais doloroso do Vasco, eu acredito que foi esse do Cruzeiro, porque o Vasco estava numa crescente muito boa. Eu acredito que se o Vasco tivesse completo nesse jogo, o Vasco teria vencido e eu acredito que até mesmo goleado o time do Cruzeiro, mas infelizmente por conta de um erro individual ali, a expulsão do jogador, o Vasco não conseguiu essa vitória contra o time do Cruzeiro, tá? É um jogo fora de casa, mas o Vasco tinha totais chances, né? Principalmente após os 2 gols, o Vasco tinha totais chances de vencer essa partida. Depois, mais uma virada sensacional para cima do Fluminense, outro jogo que o Vasco também sofreu gols, né, contra o time do Grêmio, e agora o Vasco estava vencendo e no finalzinho sofreu o gol de empate. Mas se você for ver nos últimos 5 jogos também, no comando do Renato, aonde o Vasco está invicto, todos eles, a defesa do Vasco foi sim vazada, né? Você vê aí 5, 6, 7, 8 gols. O Vasco sofreu 8 gols, né, nos últimos 5 jogos, né? 1 contra o time do Palmeiras, 3 contra o time do Cruzeiro, mais 2 contra o time do Fluminense, 1 contra o Grêmio e outro contra o Coritiba. Então, 8 gols o Vasco sofreu nesses últimos 5 jogos. Então, a gente já está vendo que o ataque do Vasco está sendo bem eficaz, mas infelizmente a defesa do Vasco tem deixado a desejar nos últimos jogos, né? Você vê que o Vasco não conseguiu vencer nenhum jogo, no mínimo por 1-0 ou 2-0. Todos eles sofreu o gol e isso infelizmente pode sim fazer falta, mas é isso. O Vasco conseguiu aí 3 vitórias importantes no seu comando e fora de casa o Vasco conseguiu 2 empates. Mas e aí, o que vocês acham? O que vocês esperam desse time do Vasco? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!